Olá, pessoal! Essa daqui é a última aula com conceitos novos da frente de trabalho e energia cinética. O conceito que ficou faltando a gente discutir é o conceito de potência na física. Então, se a gente observar aqui o slide, a gente define a potência como sendo a taxa temporal de realização de trabalho. Será que vocês já viram essa fórmula lá no ensino médio, né? Então, eu posso me perguntar, quanto que eu gasto de energia ao longo de um intervalo de tempo? Então, se eu dividir essas duas grandezas, é o que a gente chama de potência na física. Tudo bem? Né? Então, perceba que é uma das grandezas mais importantes, tem a ver com a potência de um motor, de um refrigerador, de uma usina. Então, talvez essas daqui da mecânica é uma das mais importantes para vocês que estão se formando em engenharia. Então, só que ao longo do curso de física, vocês vão aprender vários tipos de energia, né? E aqui, talvez uma das mais importantes que a gente já aprendeu é que energia pode ser reescrita como trabalho. Então, potência, lembra? Energia é joule, trabalho também é joule, né? Então, potência pode ser reescrita como trabalho dividido pelo intervalo de tempo. Tudo bem? Por que eu chamei aqui de potência média? Eu chamei de potência média porque não é para um tempo específico, e sim para um intervalo de tempo. Tudo bem? Então, a gente vai ver que dá para calcular a potência média e também dá para calcular a potência instantânea. A gente já vem para cá. Antes, vamos só conferir a análise dimensional da grandeza potência? Então, a gente sabe que forma de energia, seja ela energia conceitual ou trabalho, é joule na física, e intervalo de tempo é segundos. Só que ao invés de ficar falando joules por segundo, acaba sendo definida uma nova grandeza na física, que é watts, tudo bem? Que a gente vai simbolizar como W maiúsculo. Então, tomar cuidado, né, que se o W maiúsculo estiver do lado esquerdo da equação, é o trabalho mecânico, só que se o W estiver do lado direito do número, é a unidade de física, que é watts. Tudo bem? Então, unidade de potência é watts. Agora, como que a gente calcula a potência instantânea, né? Então, de novo, eu tenho que sair de uma definição que eu já conheço. Então, aqui, de vez em escrever PM de potência média, eu vou colocar P inst de instantâneo. Só que aqui eu vou de novo sair do mundo macroscópico e vou trazer vocês para o mundo infinitesimal, aplicando o limite matemático. Lembra que a gente fazia o ΔT tendendo a zero? E quando eu faço o limite matemático, eu não posso mais usar o delta, que é para o mundo macroscópico, e eu acabo usando uma letra minúscula, o Dzinho, que é da matemática do mundo infinitesimal. Tudo bem? Gente, se eu estou num intervalo de tempo muito, muito pequeno, quase tendendo a zero, eu não tenho mais o trabalho total. E sim, eu tenho uma variação muito pequena de trabalho. Por isso que eu coloquei o DW aqui, tudo bem? Então, aqui é uma variação pequena de trabalho dividido por uma variação pequena de tempo, tudo bem? E aí, eu vou lançar mão de reescrever essa equação. Como? Utilizando também uma fórmula que a gente conhece. Lembra que nós utilizamos muito que trabalho é o módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles? Só que eu usei a fórmula, só que reescrevendo no mundo infinitesimal. Então, aqui eu estou falando que a força é constante, só que como é uma pequena fração de trabalho, isso é gerada por uma pequena fração de deslocamento. Tudo bem? Então, eu não estou preocupada com o trajeto todo, né? Eu estou numa pequena fração daquele trajeto, eu estou num dxzinho, tudo bem? E daí, eu até já coloquei a passagem matemática que vai acontecer aqui. Percebe que eu coloquei o dxzinho em negrito e eu coloquei o dt em negrito, e que é uma divisão entre eles?
Será que ao longo da nossa formação no curso de Física 1, a gente já viu quem é dx dt? Quem é a derivada da posição em relação ao tempo? E que vocês lembram que a derivada da posição pelo tempo é a velocidade? Então, aonde estava em negrito, eu reescrevi aqui em negrito, tá vendo? Eu usei essa equação para fazer a substituição. Então, tinha sobrado força. No lugar da derivada da posição pelo tempo, eu coloquei a velocidade. Sobrou o cosseno de θ. E percebe, pessoal, que aqui é uma estrutura de produto escalar, como se fosse o módulo do primeiro vetor, o módulo do segundo vetor e o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Então, realmente, força é um vetor, velocidade é outro vetor. Então, eu posso definir como essa estrutura pela geometria analítica como sendo o produto escalar entre o vetor força e o vetor velocidade. Então, o que a gente chegou? Que potência instantânea é o produto escalar do vetor força com o vetor velocidade. A gente reescreveu a equação a partir de uma fórmula anterior que a gente já conhecia. Tudo bem? E aí, para fechar aqui, essa videoaula é mais curtinha, vamos fazer um exercício de aplicação dessa fórmula nova? Então, é o exercício 6.95 do Sears. Ele fala assim: a locomotiva de um trem de passageiros com 16 vagões e massa total de 9,5 vezes 10 a quinta quilos produz uma força de 53 quilonewtons. Então, nota que aqui é o quilo, tudo bem? Quilonewtons, para puxar o trem com velocidade constante de 45 metros por segundo em um trilho horizontal. Letra A. Qual é a potência fornecida pela locomotiva para o primeiro vagão? Exercício adaptado. O que é um exercício adaptado? Aqui, gente, eu só fiz a letra A, porque esse aqui é um exercício da sua lição de casa, que está lá no final dos slides. Tudo bem? Então, eu vou fazer a letra A e depois a letra B e C você coloca lá no fórum para nós se você tiver dúvidas. Então, vamos por partes aqui. Que dados ele me deu no enunciado? Ele deu a massa da locomotiva, é 9,1 vezes 10 a quinta. Ele falou que ela andava com uma velocidade de 45 metros por segundo. E falou que a força aplicada, né, pela locomotiva, pelo motor, era de 53 quilonewtons. E ele quer a potência. Percebe, pessoal, que se ele dá massa e velocidade, parece que é bem direto fazer aqui as contas. Então, vamos calcular a potência instantânea, que é o produto escalar da força com o vetor velocidade. Lembrar que produto escalar é o módulo do primeiro vetor, vezes o módulo do segundo vetor, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Por que aqui eu coloquei cosseno de 0 graus? Porque a gente imagina uma locomotiva se deslocando, né? A força do motor está no mesmo sentido da velocidade. Então, os dois vetores são paralelos. Então, o ângulo entre eles é de 0 graus. E daí, a força é de 53 quilonewtons. Lembra que quilo é 10 a terceira na física. A velocidade é de 45 e cosseno de 0 graus é 1. Então, quando a gente termina essa conta, dá esse número alto aqui, que a potência é 2,38 vezes 10 a sexta, que o livro arredonda para 2,4 e 10 a sexta é um outro prefixo da ciência, que é o megawatt. Tudo bem? Então, aqui fica uma aplicação mais simples e nas aulas Webex a gente vai fazer mais exercícios utilizando potência mecânica. Se alguém tiver dúvidas, coloque lá no fórum ou mesmo nas aulas Webex. Obrigada, pessoal!